Boa noite, pessoal. Beleza? Estamos juntos novamente. Hoje eu vou colocar aqui um boa noite especial para vocês. Boa noite especial. Beleza? Estamos chegando ao fim aí da nossa corrida. Ô, Max. Obrigado, Max. Que beleza, Max. Você aí. Max, fiz uma proposta aí de 15 dias diretos de live. Isso. E hoje eu estou chegando ao 12º dia. Na verdade, 13º já, Max. 13º. Hoje é a minha 13ª live. Hoje eu vou falar de um assunto, no mínimo, curioso, que é ortografia. Bacana? Você como advogado aí, que redige todos os dias, vai ser legal para você isso aí. Se não der para você assistir tudo, depois dá uma olhadinha, tá? E não esquece, meu pedido especial, para você divulgar aí para os seus alunos, hein? Conto com você, meu camarada. Beleza, Max? Seja bem-vindo. Luiz Carlos Rossi. Obrigado, Luiz Carlos. Sirlene Martins. Sirlane, né? Sirlane Martins. Maurício Nanguelu. Valeu, Maurício. Luiz Henrique Souza. Nossa, quem tá aí? Loberto Sasazaki. Sasazaki lá. Loberto. Gosto demais de você, Loberto. Admiro demais. Olha que negócio de comer pimenta. Cuidado com a saúde, hein, cara? Eu vi você lá provando uma pimenta lá e dizendo que ela é fraca, mais ou menos. Cuidado com a saúde, meu camarada. Eu quero ficar velhinho e a gente quer discutir a nossa história, hein? Pelo amor de Deus, cuida da saúde. Lúcia Lima, Juliana, Tuíla, meu amor. Seja bem-vinda, meu bem. Bem-vinda. Neuza Paula. Bacana, gente. Que legal, que legal. Hoje nós vamos falar de ortografia. Não é um assunto muito tranquilo, mas também não é arenoso, não, tá? Eu vou focar aqui umas coisas importantes e que vocês precisam saber, tá bom? Orto significa correto, tá? Orto é correto. Olha lá. Oh, botei uma pessoa aqui. A gente clica um negócio aqui, né? É correto. Olha lá. Orto é correto. E grafia é grafar, né? Glaudston. Seja bem-vindo, Glaudston. A liderança escapou, né, Glaudston? Vamos recuperar na quarta-feira. Neuza. Boa noite, Neuza. Bacana. Donizete Barbosa. Grafia, né? É grafar, escrever, ó. Escrever. Aí, ó. Então, ortografia é a grafia correta das palavras. Legal? Beleza. Bacana. Eu quero fazer umas regrinhas aqui com vocês. Olha só. Eu vou chamar de número 1, tá? Primeiro aqui. Quando você tiver verbos como esse aqui, ó. Ceder. Olha lá. Ceder. Oprimir, ó. Oprimir. Discutir. Olha lá. Tá? Aí você vai criar e derivar deles, ó. Você vai criar substantivos, ó. Substantivo. Presta atenção, o que acontece aí, tá? É uma regrinha bacana, interessante, porque ela não tem exceção. Deixa eu ver o que o Loberto escreveu para mim aqui. Grande Gerivaldo, você pode ser o salvado, mas suas aulas são doces. Ah, você pode ser o salgado. Loberto, você sabe que
O meu slogan era esse, ó. Genivaldo Salgado, um doce de professor. Bacana. Beleza, o Hélio. Ó, o Hélio do sobrenome difícil aí, ó. Michel, agora mora nos Estados Unidos, né, Michel? Eu vou escrever para você aí, Roberto, ó. Aqui, ó, vou escrever o meu slogan, ó. Assim, ó. Genivaldo Salgado. Olha lá, vírgula. Um doce de professor, ó. Olha que história é essa aí, Roberto, que eu escutei de um aluno, ó. É. Ô, Nira, seja bem-vinda, Nira. Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui para relaxar, viu, Nira? Nira Souza, boa noite, Nira. Boa noite, seja bem-vinda. Olha o slogan que o povo falava aí, ó. Genivaldo Salgado, um doce de professor. Esse paradoxo aí, né? Verônica Verena, que nome bonito. Verônica Verena, bacana, Verônica. Beleza, beleza. Então, vou escrever aqui de novo, que a gente se perdeu aí em brincadeiras, né? Bacana, gente, ó. Brincar é muito bom, muito bom. Principalmente quem estuda muito, quem trabalha muito, né, Roberto? A gente precisa se divertir muito, né? Bacana. Então, olha só, quando você tiver esses verbos com essa terminação, ó, ceder, discutir, vou ter que repetir aqui, ó, discutir, olha lá, oprimir. Aí o que vai acontecer? Veja que você vai retirar esse finalzinho, ó, der, tir e mir. Olha lá, quando você retira esse final, você deve substituir esse final por são, com dois S's, olha só, são com dois S's. Olha lá, mando para você. E aí eu explico direitinho, tá? Gente, essa regra é muito boa, viu? Muito boa. Ela ajuda muito na hora que você está enrolado aí para escrever umas palavras e, obviamente, não tem um dicionário próximo, né? Porque se tiver, rapidamente consulte, viu? Beleza, ó. Ceder, discutir, oprimir. Esse finalzinho aí, ó. Der, tir, mir, você substitui por são com dois S. Porque você sabe que tem são com dois S, são com um S e são com C cedilha, né? Então, se você fizer assim, ó, ceder, vai ser igual a sessão. Olha lá, com dois S, ó. Sessão com dois S. Discutir, olha lá, discutir vai dar discussão, ó. Discussão, com dois S. Olha lá. E oprimir, olha lá, oprimir, vamos fazer uma assimilação aqui, ó. Oprimir, veja que nós vamos tirar o mir. Tirar aqui uma coisinha aqui. Vamos tirar o mir aí, ó. E aí nós vamos fazer opressão com dois S's, olha lá. Isso aí a gente chama de assimilação, mudar o I para não ficar opressão, né? Ficar opressão. Olha aí que coisa interessante aí que é essa regra aí. Olha que legal que é isso aí. Sirlene, obrigado, Sirlene. Bem-vinda, Gil Nunes. Gil Nunes, obrigado, Gil. Valeu. Olha aí, Gil. Todas as vezes que a gente tiver verbos com essa terminação aí, ó, der, dir, mir, isso, a gente substitui por são com dois S's. Olha aí, são com dois S's. Mas se a gente tiver palavras assim, ó, tipo converter, olha lá, converter. Eu fiz aqui converter e imergir, ó, imergir. Olha lá. Aí você vai fazer o seguinte, olha só. Veja que você vai retirar o finalzinho, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Você vai retirar o finalzinho, ter, como a gente fez lá em cima, e gir. Tá legal? Mas observe que vai ficar um R e um N. Deixa eu pegar com um exemplo de N aqui, ó. Acender. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Acender, ó. Acender com SC.
Gente, olha essa regra, simplesinha aí, tá? Então você tem um finalzinho ter, xir e der, os mesmos sinais lá. Aí você vai escrever, olha só, mas veja que vai ficar um R ou um N, olha lá. E aí você não vai escrever com dois S, porque, gente, a gente não tem dois S depois de R e N, né? Então você vai escrever com um S só. Então você vai fazer assim, ó. Eu vou escrever aqui para você, ó, conversão com um S só, tá? Com um S só. Eu explico de novo, depois eu explico, depois eu simplifico, tá? Eu tenho uma responsabilidade enorme aqui, colocada pelo Roberto. Ele disse que eu sou muito didático, e eu agradeço demais a ele por isso. Escutar isso do Roberto, o melhor professor de contabilidade do país, é uma responsabilidade muito grande. Gente, olha só. Converter, imergir e acender. Finalzinho aí, ter, gir e der. Veja que você vai perder tudo, mas vai ficar um R nos dois primeiros aí ou um N. Depois de R e N, eu não tenho dois S, tá? Dois S, você sabe, a gente só tem entre duas vogais. Beleza? Dois S só entre duas vogais, ó. Dois S somente, vou escrever somente. Somente entre vogais, tá? Beleza? Essas regrinhas básicas aí. O pessoal do grupo aí, CM, bacana. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, tá? Então, dois S's somente entre vogais. Então, se você fizer assim, vou pegar os verbos lá, ó. Converter, ó. Converter. Aí você vai fazer conversão. Observe que você vai tirar tudo, ó. Você vai tirar o final lá, mas tem um R. Então, você não pode colocar dois S's. Quando você tira tudo, você põe dois S's. Mas quando você tira tudo, esse finalzinho, essas três últimas letras aí, e fica um R, você escreve com S, ó. Conversão é com S, olha lá. Conversão. Beleza? Imergir, olha só. Imergir. Veja que você vai retirar o gir todinho. Mas vai ficar, olha só, imer, R. Aí você não pode colocar dois S. Aí você coloca um S só. Imersão é com S. Legal? Olha que regra legal, hein? Acender, ó, acender. Você vai retirar o der para fazer a ascensão. Tá? Ó, acen, mas ficou N. Então você não pode colocar dois S depois de R e N. Aí você coloca um S só, ascensão. Olha que interessante aí, ó. Mando para você. Olha que regra bacana, hein? E fiquem tranquilos, porque não há exceção. Boa noite, Genivaldo. Estamos aqui, eu e meu marido, Leno de Ribeirão Preto. Bacana, gente. Obrigado. Famílias assistindo a aula. Olha que legal. Que coisa boa. Poliana Reis, Tatiane Freire, Silvânia Paulino. Ô, gente, obrigado demais. Tatiane Freire, obrigado, Tatiane. Obrigado pelo emoji aí. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Muitos coraçõezinhos aí, que coisa boa, que coisa boa. Valeu demais, Loberto, que coisa boa. Aí, Loberto, como a gente é querido, hein, Loberto? Que coisa bacana. Gente, agora presta atenção em verbos como esses aqui, ó. Obter, olha lá, coloquei aqui, ó. Conter, reter, aí, ó, reter, deter, deter. Nesses aí, ó, você vai usar o são com C cedilha. Vai criar o seu substantivo com C cedilha. Tá? Rubens, estou em Nova Orleans. Rubens, que bacana, cara. Nova Orleans, cidade do meu irmão. Meu irmão é o dono do Café Brasil aí, cara. A frente quarta aí. Vai lá. Ele não tem o café mais não. Desculpa, ele tem o café, mas ele não abre o café. Mas lá tem muitos bares. Meu irmão se chama Adgenor. AD. Procura ele lá, fala que você esteve comigo aqui. Que você assistiu minhas aulas. Bacana, Rubens. Beleza. Olha aí, gente. Nova Orleans. Sou amigo do seu irmão de... Eu falando para ele conhecer meu irmão, ele já disse que é amigo do meu irmão. Poxa vida.
Favela Chique. Ele está dizendo que o bar lá agora chama Favela Chique. Obrigado, Rubens. Eu abri o Café Brasil com o nome de Favela Chique. Oh, que beleza, Rubens. Que bacana, que legal. Que legal. Ele arrendou para você o Café Brasil, é isso? Marisa Boschini. Obrigado, Marisa, pela presença aí. Gente, desculpa eu entrar nesses assuntos aí, mas é porque é importante demais essas coisas pra gente. Ô, Rubens, depois me manda um e-mail aí, me manda um zap aí, Rubens. Vamos conversar. Bacana. Vou te contar os segredos do AD aí, Rubens. Aí ele fala muito do meu livro, meu irmão fala. Foi ele que deu o nome. Ele não vai gostar quando eu sair que eu mudei o nome. Eu dei o nome do meu livro, era o Alcoólatra, agora é Em Nome do Pai. Eu vou mandar um volume para vocês. Bacana. Que legal. Rubens, a gente se fala em um outro momento, tá? Estou no momento de aula aqui agora. Bacana. Vou ter que repetir os verbos lá, ó. Olha esses verbos aí, gente. Ó, obter, conter, reter e deter. Olha lá. Quando você tirar esse finalzinho aí dos verbos, tá? Ter. Aí, ó. Você vai substituir por são. Só que esse são vai ser com C cedilha, tá? Então vai ficar assim, ó. Dá uma olhadinha com carinho aí, ó. O Rubens falou sim, ok. Obrigado, Rubens. Vamos nos falar, hein, Rubens? Importante. O AD não é de muita conversa, não. Ô, Esther, seja bem-vinda, Esther. Nós estamos falando aí de uma regra interessante, Esther. Olha só. Então, todas as vezes que eu tiver um verbo como obter, assim, ó, obter, eu vou criar um substantivo, obtenção, com C cedilha, ó, tá? Porque eu vou acrescentar esse N aí, mas veja que eu só tirei o R. Então, para não ficar obtenção, eu faço obtenção. Olha aí, obtenção, tá? Conter, por exemplo, ó, vou fazer contenção, tudo com C cedilha, ó, porque eu tiro só o R, tá? Contenção. Deixa eu corrigir contenção aqui, ó. Contenção. Olha lá. Beleza? Reter aí, ó. Reter. Eu vou fazer retenção. Observem que é tudo com C cedilha aí, ó. Retenção. Vou abaixar aqui. Tem que ir abaixando aqui, ó. Retenção. Deixa eu ver qual que era o último ali. Favela Chique. Deter. Aí, ó. Quando você tem deter, aí você vai fazer o substantivo, ó. Aí você escreve detenção. Olha lá. Beleza? Então eu faço um resumo aqui. Tá bom? Ó, quando você retirar, vou escrever assim, ó. Retirando. Olha aqui. Retirando as 3 letras. Essas 3 letras finais aí, ó, as 3 letras, você escreve o seu são com 2 S's, tá? Retirar as 3 letras. Retirando, olha aí, ó, retirando as 3 letras, a mesma coisa, retirando as 3 letras, mas permanecendo, ó, permanecendo N ou R, aí você vai escrever são com um S só, tá? Se você retirar só o R, retirando, deixa eu escrever aqui, retirando só o R final, olha aí, e acrescentando, ó, escuta aqui, ó, vou falar aqui, ó, retirando, vou escrever aqui melhorzinho, retirando das 3 letras finais. Somente o R, ó, o R. Isso, somente o R.
substituindo por N, você vai escrever com C cedilha o seu são. Olha lá. São. Ok? Olha que regra fantástica, não tem exceção. Você pode lembrar aí de um monte de substantivos. Filé mignon. Ô, Filé, o Flamengo perdeu a liderança, Filé. Agora eu tô sofrendo, viu? E o Flusão, tá bem? Bacana, Filé. Esse é o filé mignon. É o filé, professor mais conhecido de Brasília. Filé, sou seu fã, meu camarada. Nunca me esqueci aquele favor que você fez para mim dos livros, tá? Sou eternamente grato a você. Obrigado, filé. Tricolor doente. Seja bem-vindo aí, filé. Bacana. Cida. Bem-vinda, Cida. Então, retirando das 3 letras finais somente o R e substituindo por N, você vai escrever são com C cedilha. Tá bom? Então, vou fazer 3 palavrinhas aqui para ficar aí para a gente ver. Beleza? Se eu fizer assim, ó, omitir, olha lá, omitir. Como eu vou tirar as 3 últimas letras, eu vou fazer omissão com 2 S, olha lá, omissão com 2 S. Beleza? Retirei o finalzinho aí, ó. Se eu fizer assim, ó, aspergir, olha lá. Tá vendo? Eu vou retirar o G, vou retirar as 3 letras. Mas quando eu fizer isso, vai ficar um R, ó. Aí eu escrevo aspersão com S. Olha essa regra aí, ó. Aspersão com S, olha lá. Omitir, omissão. Com 2 S. Aspergir, aspersão. Olha lá. E se eu fizer assim, ó, reter, observe que eu não vou tirar as 3 letras, vou tirar só o R. Aí eu vou fazer retenção, ó. Aí eu acrescento esse S aí, ó, retenção. Olha que regra bacana aí, gente. Tá? Então, essa regra número Antônio Simões. Bem-vindo, Antônio Simões. Beleza? Bacana, meu camarada. Joia. Gente, olha só. Nós temos 2 formas de formar os verbos, 2 jeitos de formar os verbos, tá? Você vai pegar assim. Você vai pegar assim, ó. Você vai pegar uma palavra, olha lá, que pode ser um substantivo ou um adjetivo, e vai somar aí a terminação AR, ó. Aí você vai formar um verbo, AR. Tá? Por exemplo, você vai fazer assim, ó. Isso. Você vai fazer. Não vou colocar o exemplo aqui, não, primeiro. Mas se você tiver. Olha só. Se a palavra. Se você tiver uma palavra aqui. Ô, gente, obrigado. Obrigado pelos elogios aí. Obrigado. Fico feliz demais com isso. Tá. Bacana. Se você tiver aqui, ó. Olha só. Um substantivo. E esse substantivo seu, se ele tiver um S, ó, substantivo com S, você vai acrescentar, ó, mais AR. E aí você vai fazer o verbo. Ok? Se você tiver aqui, por exemplo, olha lá, eu mandei aí a regra para você, tá? O substantivo com S. Aí você vai acrescentar R. Se você tiver aqui, ó, aviso, por exemplo, aviso mais AR, você vai ganhar o verbo, olha lá, avisar com S. Vem de aviso, avisar. Beleza? Bacana. Mas se você não tiver, por exemplo, você tem aqui um adjetivo ameno, tá? Ameno. Aí você vai colocar um Z, esse Z a gente chama de consoante de ligação, olha lá. Z é consoante de ligação. Mais o sufixo isa. Não. Olha lá. Ameno mais o sufixo isar. Vai ficar igual a amenizar, olha lá. Amenizar. Olha essa.
O sufixo izar é sempre com Z. É o nome? Arlane Faustino, seja bem-vinda. Ameno mais izar. Veja que em aviso você acrescentou o sufixo AR. Então ficou avisar. Não existe sufixo izar com S, tá? O sufixo izar é sempre com Z, ó. Vou escrever aqui, ó. Sufixo izar é sempre com Z. Isso, sempre com Z. Esse izar com S, quando você usa, é porque tinha S lá na palavra. Bacana? Tinha S lá na palavra. Aviso, avisar, amenizar. Se tiver, por exemplo, liso aqui, ó. Liso, quer ver, ó? Você pega a palavra liso, o adjetivo liso aí. Olha lá. E acrescenta liso, não izar. Mas você acrescenta AR. Tá? E aí, na verdade, você vai acrescentar lá o prefixo também. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim para você, ó. Prefixo, tá? Alisar. Olha lá, com S. Beleza? Então é importante vocês saberem que quando uma palavra tem S, derivada dela vai ser com S. Quando ela não tem S, você acrescenta o sufixo izar. E o sufixo izar é com Z. Ok? O sufixo izar é com Z. Bacana. Olha uma outra regra aqui, ó, que eu reservei para você aqui, ó. Sufixo. Olha só. Quando você tem um substantivo, olha só. Isso aqui eu vou fazer em homenagem ao Filemon, já já. Quando você tem aqui um substantivo, aí você vai criar o diminutivo do substantivo. Aí você acrescenta inho, olha lá. Inho. Substantivo mais inho. Ou, às vezes, você precisa acrescentar uma consoante de ligação, ó. Você tem aí um substantivo, explico direitinho, tá? Mas, olha essa. O Z, esse Z é consoante de ligação. Mais o sufixo inho. Ó, dou os exemplos aí para você. Show. Fátima Carvalho, Ângela Dayer. Obrigado, Ângela. Lurdinha, coisa boa, Lurdinha. Obrigado, Lurdinha. Obrigado, Ângela. Luzia Rodrigues. Bacana. Bacana. Gente, dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Quando você tiver asa, aí você acrescenta o sufixo inho, porque você já tem o Z ali, perdão, você já tem o S ali, ó. E aí você vai fazer asinha, você vai aproveitar esse S aí que está no radical, ó. Asinha, ó lá. Asa, asinha. Beleza? Mas se você tiver, por exemplo, café, aí você acrescenta esse Z, que é uma consoante de ligação, olha lá, tá? Mais o sufixo inho. Atenção, o sufixo não é zinho, não é zinho. Quando você vir, escuta essa, quando você vir uma palavra com zinho, com S, esse S estava no radical da palavra. Você aproveitou o radical da palavra, como aviso, fazer um avisinho aí para você. Beleza? Mas quando você vê um zinho, esse Z é porque a palavra não tinha nem S nem Z. E aí você teve que acrescentar o Z. Então, cafezinho, por exemplo, ó, cafezinho é com Z, ó, cafezinho. Olha lá. Eu vou pegar uma palavra aqui, ó, ou duas palavras, para você comparar, tá? Se você tiver pai, olha lá a palavra pai. Aí você acrescenta o Z, que é a consoante de ligação, que você precisa ligar para chegar no sufixo inho. Você não pode falar você pode, você não pode escrever como baiano, né? Painho. Ô baiano, ô povo da Bahia aí, ó. Painho é uma forma coloquial, né? De paizinho. É uma forma baiana de paizinho. E a forma de escrever paizinho é com Z, ó lá. Deixa eu apagar o Maduro aqui, que entrou na minha frente aqui. Quase mataram o Maduro esses dias. Paizinho, ó lá. Então, paizinho. César Augusto. Bem-vindo, César Augusto. Aí, César, nós estamos falando o sufixo. Estamos falando o seguinte, que não tem sufixozinho. Não. O sufixo é inho.
Se você escrever zinho com S, é porque tinha o S na palavra. Se você escrever zinho com Z, esse Z você acrescentou depois, que é a consoante de ligação. E a consoante de ligação é sempre o Z, ó. Para acrescentar esse sufixo aí, ó. Consoante de ligação é o Z, tá? É o Z, ó lá. Beleza? Então, pai, mais Z, maisinho, paizinho. Mas se eu tiver país, por exemplo, olha aqui, ó. País, nosso país, né? Veja que já tem S. Aí eu acrescento o sufixo inho. Olha lá. Então, eu vou fazer um paizinho com S, ó. Um paizinho é um país pequeno, olha lá, tá? Olha lá. E um pai... Obrigado, gente. Olha lá. Um pai mais... Olha lá, isso. Um pai mais Z mais o sufixo inho, que é igual a um paizinho. Aí vou escrever entre parênteses lá. É um pai pequeno. Olha lá, um pai pequeno. Veja que um é um país pequeno e outro é um pai pequeno. Então, repito. O sufixo é inho, tá? Inho, não zinho. Se o inho for construído com uma palavra que já tem S, você só faz acrescentar o inho, a palavra fica o zinho com S. Mas se a palavra não tiver S nem Z, aí para você ligar, você liga com o Z. Então a consoante de ligação é o Z. Então, ó, em homenagem ao meu amigo Filé Mignon, aí, Flu mais Z. Aí, Filé, em homenagem a você. Mais o sufixo ão, olha lá, é igual a flusão com Z, ó. Flusão. Percebeu? Acrescentou a consoante de ligação Z. Então, a consoante de ligação não pode ser o S, é o Z na formação aí das palavras. Kleber de Castro Pereira. Bem-vindo, Kleber. Bem-vindo, muito bem-vindo. Então, vou escrever mais umas palavras aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, Pires, tá? Aí você simplesmente acrescenta, você acrescenta o sufixo inho. E aí você vai fazer, olha lá, tá normal aí, já tá, ó, pirezinho, ó. Pirezinho com S. Aí, ó, pirezinho, tá bom? Pirezinho. Se você for fazer lápis, por exemplo, ó, lápis, mais o sufixo, lembra, o sufixo é inho, não é zinho, mas inho. Aí vai ficar igual a lapisinho com S, ó. Beleza? Ó, lapisinho. Ó que regra bacana essa aí, gente, ó. Interessantíssima essa regra aí. Então, eu explico de novo. Olha só, se você tiver uma palavra que não tem S nem Z, você vai precisar, para fazer o diminutivo, você vai precisar da consoante de ligação. E a consoante de ligação é o Z. Então, aí a palavra vai ser com Z, o zinho vai ser com Z. Mas se você tiver o S já na palavra, você só acrescenta o sufixo inho. E aí fica o zinho com S. O importante é você saber que o sufixo não é zinho, o sufixo é inho. Ou o S é parte integrante da palavra, mais o sufixo inho, ou você acrescenta a consoante de ligação, que é o Z. Beleza? Bacana? Beleza. Se você for fazer o plural, olha só, eu coloquei aqui, ó. Se você for fazer o plural dos diminutivos, ó só, se você for fazer assim, ó, aí, legal, vou chamar de quarta regra aqui, tá? Quarta regrinha pra gente aqui. É o plural dos diminutivos. Vou colocar o nome. Dos diminutivos.
todo mundo sabe isso. O problema é que a gente acaba não falando. Penélope Oliveira. Obrigado, Penélope. Obrigado, menina. Obrigado. Maria Lúcia Valente. Obrigado. Vou fazer uma regra aí do plural dos diminutivos, tá? Bacana, bacana. Dá uma olhadinha aqui nesse plural dos diminutivos. Olha só. O que você vai fazer? Se você tiver uma palavra assim, olha só, ator, ator. Aí você vai pegar ator e vai fazer o plural de ator, atores. Olha lá, atores, assim, tá bom? Se você quiser fazer o diminutivo deles, isso é importante você captar. O diminutivo singular, você pega aí do singular. O diminutivo plural, você pega do plural. Assim, ó, vou separar. Então, você tem ator, olha lá, tá? Você acrescenta a consoante Z, que é a consoante de ligação, olha lá, mais o sufixo inho. Veja que é singular, ó. Aí ficou atorzinho, ó, atorzinho. Olha lá, escrever aqui, ó, singular. Singular. Obrigado, gente. Obrigado pelos corações. Cheio de coraçãozinho aqui. Eu amo coração. Então, olha aí, ator, mais E, mais inho, atorzinho. Mas se você for fazer o plural, você pega do plural aqui, ó. Atores. É daqui que você pega. Olha só como é que você vai formar. Você pega, tira o S, faz atore ali, ó. Tá bom? Acrescenta, olha lá, vou acrescentar os elementos. O Z, que é a consoante de ligação. Acrescenta o sufixo inho e acrescenta a desinência S, desinência de plural. E aí você vai ter o plural, olha como é que ficou o plural, ó. Atorezinhos. Olha lá, atorezinhos. Penélope, Maria Lúcia, eu subi ali, vocês já estavam comigo, beleza. Plural dos diminutivos, olha só. De ator, você faz atores. Olha o Carlos Salgado aí, da minha terra. Bem-vindo, Carlos Salgado. Bacana. Sou de Bonfinópolis, Carlos. É porque na época, quando eu nasci, Bonfinópolis era Unai. Sou da família do Antônio Salgado. Bacana. Carlos, o que eu estou falando aí é o seguinte, ó. Se você quiser fazer o diminutivo de um substantivo, você acrescenta o Z e o IN. Aí você faz atorzinho. Se a palavra tiver S, você deixa o S lá. Tá? Lapizinho, por exemplo. Avizinho. Beleza. Mas se você for fazer o diminutivo plural, você tira do plural, ó. Você pega atores aí, tira o S, coloca o Z, que é a consoante de ligação, coloca o sufixo inho e volta o S, que é a desinência, lá para o final. A única palavra que tem S no meio, a única palavra que tem S no meio para fazer o plural na língua portuguesa é essa aqui, ó. Qualquer, e a gente faz o plural quaisquer. Essa é a única palavra, ó, plural. Olha lá, tá? Mas as outras palavras sempre tem o S lá no final. Então, você tem que pegar esse S de atores aí e jogar lá para o final. Então, se eu fizer papel, por exemplo, ó, papel, aqui, ó. O plural de papel é igual a papéis. Dá uma olhada nisso, ó, papéis. Se eu quiser fazer o diminutivo singular, eu vou no papel aí, ó, papel. E aí eu acrescento papel mais a consoante de ligação, que é sempre o Z. Coloquei minúsculo, deixa eu corrigir aqui, que é o Z. Acrescento aí o inho, olha lá. E aí eu tenho papelzinho, ó, papelzinho. Olha lá, papelzinho. Beleza? Agora, se eu quiser fazer, escuta essa, se eu quiser fazer o plural de papelzinho, eu não vou em papelzinho, não, eu vou em papéis, ó, papéis. Olha lá, eu vou aí. Olha como é que eu faço. Eu pego, tiro o S aí, fica papéis, aí já não vai ter mais o acento, que a sílaba tônica vai mudar, tá? Acrescento aí em papéis o Z, que é a consoante de ligação,
coloco o sufixo, sempre assim, ó, e coloco agora a desinência S, tá? Desinência de plural. E aí vai ficar, ó, o plural de papelzinho é papeizinhos. Olha essa, gente, ó. Mandei aí para vocês, tá? Então, plural eu tiro do plural, o singular eu tiro do singular. O singular diminutivo eu tiro do singular normal. O plural do diminutivo eu tiro do plural. Beleza? Fica esperto, porque às vezes você tem palavra que o plural é assim, ó, cidadão, ó, cidadão. O plural de cidadão é cidadãos, tá? Cidadãos. Assim como o plural dessas palavras terminadas, as palavras terminadas em el, olha lá, chapéu, por exemplo, todas as palavras terminadas em el, você só acrescenta o s, tá? Deixa eu corrigir aqui o negócio. Cidadão, cidadãos. Chapéu, o plural de chapéu é chapéus, tá? Chapéus, olha lá. Chapéus não, viu, gente? Chapéus. Toda palavra terminada em el faz o plural acrescentando s. Céu, céus. Chapéu, chapéus. Isso. Fogaréu, fogaréus. Ilhéu, ilhéus. Tabaréu, tabaréus. Tá bom? Sempre assim, não tem exceção, não. Toda palavra terminada em el, o plural é o acréscimo de s. Então, se você for fazer cidadão, você vai fazer assim, ó. Cidadãozinhos. Olha lá. Vai ficar, porque ele é normal lá. Tanto cidadãozinho quanto cidadãozinhos vai ser do mesmo jeito, olha lá. Beleza? Cidadãozinho, cidadãozinhos. Porque não mudou o plural. Eu coloquei lá em cima para você. O plural de cidadão é cidadãos. Mas em chapéu, ó o plural, ó. Vai ficar chapéuzinho, ó. Chapéuzinho. Tá vendo? É chapéu. Vou escrever a palavra toda, ó. Vou escrever tudo. É chapéu mais Z, que é a consoante de ligação, tá? Você usa a consoante de ligação, é Z, não é S, tá bom? Mais inho, olha lá. E aí você faz chapéuzinho. Perde o acento aí, tá, gente? Chapéuzinho, olha lá. Mas se eu quiser fazer o plural de chapéuzinho, eu não faço chapéuzinhos, não. Assim, sim, porque é igual, né? Eu estou falando da igualdade. Cidadão, cidadãozinhos. Chapéu, chapéuzinhos. Então, é chapéuzinhos no singular, tá? Chapéuzinho ou chapéuzinhos. As duas formas, olha lá. Porque o plural de chapéu é chapéus. Você não altera. Tá vendo? Então, cidadãozinho, cidadãozinhos. Chapeuzinho, chapeuzinhos. Mas se você fizer canal, por exemplo, canal, presta atenção nisso aí, ó. O plural de canal é canais, tá? Aí você quer fazer o diminutivo, aí você faz canal mais a consoante de ligação, que é sempre o Z, mais, olha lá, mais inho. Aí vai ficar canalzinho, ó, canalzinho, desse jeito aí que eu mandei para você. Mas o plural de canalzinho não é canalzinhos, porque o plural de canal é igual a canais, olha lá, canais. Aí olha como você vai fazer. Olha como é que você vai fazer. Você vai pegar aí canai, vai tirar o S, tá? Canai. Vai acrescentar a consoante de ligação, que é sempre o Z, não é o S, tá? Vai acrescentar o sufixo inho e vai acrescentar a desinência S. E aí você vai ter, escuta essa, o plural de canalzinho é canaizinhos. Olha lá, canaizinhos. Claudine Saraiva, bem-vinda, Claudine. Claudine, acabamos de fazer uma regra aí, ó. Assim, Claudine, ó, para você aí, ó. Se você tiver arroz, por exemplo, o plural de arroz é arrozes, tá?
arrozes, arrozes doces. É isso aí, arrozes doces. Aí, se você quiser fazer o diminutivo, você faz assim, ó. Arroz mais, olha aí, o Z é consoante, não é consoante de ligação, faz parte do radical, ó. Maisinho. Aí vai ficar arrozinho. Olha lá, tá? Mas, Claudine, se você quiser fazer o plural, viu, José Ribeiro? Ó, plural de arroz é arrozinho com Z, arrozinho. Mas o plural de arrozinho, aí você pega de arrozes, ó, arrozes. Aí você tira esse S aí, tá? Vão ficar dois Zs aí, um radical e um do sufixo, e um que é consoante de ligação. Mas esse Z, que a gente chama de consoante de ligação, mais o sufixo inho, mais o S, tá? Veja como é simples isso, ó. Então, o plural de arrozinho é arroze, fala arrozezinhos, arrozezinhos, olha lá. E é sempre assim, viu, gente? Sempre assim, sempre assim. Você vai mandar ver disso aí, ó. Sempre desse jeito aí. Beleza? Bacana, bacana. Deixa eu mostrar aqui uma regra para vocês aqui. Eu vou chamar de número 5. Eu estou numerando as regras aí. A número 5, olha só. Tá? Vocês devem evitar, quando vocês estiverem escrevendo, e aí é quase uma mudança semântica, ó. Vocês devem evitar isso aqui, gente. Isso aqui para quem redige, ó. Para a sua redação ficar o filé, tá? Evitem isso aqui, ó. Através de, por intermédio de e por meio de, tá? Troquem tudo isso. Eu vou mandar aí para você. Vou mandar para você. Eu separei essa regrinha aqui para até responder um aluno. Luciene Farias, Alu, seja bem-vinda, Luciene. Simone Martins. Simone, você que trabalha no judiciário, dá uma olhada nessa regra aqui, ó. Essa regra é importante, tá? Essas expressões através de, por intermédio de e por meio de, olha lá, vou mandar para vocês aí. Vocês devem evitar essas expressões nas redações. Porque, gente, através de, por intermédio de e por meio de, é quando você entra dentro e sai do outro lado. E muitas vezes, talvez aí, na esmagadora maioria das vezes, quando as pessoas usam essas expressões, elas não querem dizer isso, tá? Então, você vai usar, olha lá, no lugar dessas expressões, vou chamar isso de expressões aí, na verdade, são locuções prepositivas, né? Locuções prepositivas. Vou chamar de locuções, então. Usar no lugar dessas locuções, ó, tá? Apenas a preposição por. Vou colocar entre aspas aqui para você, ó. Usar apenas a preposição por. Olha lá. Por. Vou mandar aí, ó. Gente, fique esperto para isso. Melhora a sua redação aí. Noemi Gomes, bem-vinda, Noemi. Então, usar no lugar dessas locuções apenas a preposição por. Então, vou escrever de novo, tá? Através de, ó, através de, tá? Por intermédio de e por meio de, ok, ó, substituir pela preposição apenas, ó, preposição por. Repetir, mas é porque eu quero que você veja isso aí. E se você tiver o artigo, por mais o é pelo, por mais a é pelo, ó, por
mais o. Por mais o, aí você vai escrever pelo. Olha lá. Por mais a, você vai escrever pela. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Pela. Igual a pela. Olha lá. Então, ao invés de você usar uma expressão assim, ó. Ele enviou, olha lá, o documento por meio de, através de, por intermédio de. Substitui tudo isso aí, né? Você vai dizer assim, olha só, enviou o documento por meio de, através de, por intermédio de alguma coisa. Você fala assim, ó, enviou o documento pelo. Pronto, ó. Olha lá. Simples assim. Gente, a coesão fica muito melhor, a redação fica muito melhor do que você escrever se através de, por meio de, por intermédio de. Evita isso, tá? Então, vou escrever, ó, evitar, usar, evita usar isso, através de, por intermédio de, por meio de, reticências aí, ó, usar pelo, ou, deixa eu colocar entre parênteses, ou por. Pronto. Simples assim. Simples assim. Bacana? Então, evita usar essas coisas aí. Evita usar isso. Porque isso aí não vai levar você a lugar nenhum, não. Isso vai atrapalhar você. Seu texto não vai ficar bom. Bacana? Legal, legal. É a mesma coisa daquele negócio que eu disse a vocês, né? Que a pessoa usa o meio, né? Mesmo. Antes disso, aqui, a pessoa, aquela frase famosa, né? Antes, olha só, antes de entrar, essa redação é horrorosa, ó. Antes de entrar no elevador, isso aqui é famoso, né? Antes de entrar no elevador, aí eles falam assim, ó, verifique se o mesmo está no seu andar. Gente, eu vou escrever entre parênteses, ó. Horrível. Horrível. Dá vontade de escrever horrível até com O, sem o H aí. Porque é muito feio isso. Muito feio isso. Viu, Ricardo? Nós estamos falando que as pessoas devem evitar na redação esse negócio de através de, por intermédio de, por meio de. Só usa por. Só usa por, mas o, pelo. Enviei o documento através do menino. Não, enviei o documento pelo menino. Mandei um documento para você através da internet. Não, mandei o documento para você pela internet. Pronto. Viu, Ricardo? E a outra coisa horrorosa é isso aí, ó. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no seu andar. Não é assim não, gente. É assim, ó. A gramática condena a substituição desse mesmo aí. Esse mesmo você só usa para acompanhar ele mesmo, ela mesma, o mesmo problema, a mesma pessoa. Se não for assim, não usa não. Correto e mais bem escrito é, tá? Mais bem escrito é, 2 pontos, ó. Vou escrever. Antes de entrar, ó lá, no elevador, antes de entrar no elevador, ó lá, verifique
Verifique se ele está no seu andar. Gente, evita isso. Evita isso aí. Ricardo, você que entrou por último aí, ó, evita isso. Tá? Evita, porque é muito feio isso aí. A redação fica muito pobre. Tá bom? Eu chamei isso aí de quinta, sexta. Agora eu estou na sétima regra aqui, tá? Eu queria enumerar para você. Gente, os verbos terminados em IAR, são conjugados pelo verbo copiar, tá? Copiar. Aí, ó. Os verbos terminados em IAR são conjugados pelo verbo copiar. Se conjuga assim, ó. Eu copio, tu copias. Coloquei com R. Tu copias, ele copia. Nós copiamos, vós copiais e eles copiam, ó, copiam. Beleza? Dá uma olhada nisso aí, para você compreender uma regrinha tranquila, tá? Quando você tiver um verbo terminado em IAR, você vai fazer o modelo do copiar. Então, eu copio, tu copias, ele copia. Nós copiamos, vós copiais, eles copiam. Se fosse adiar, por exemplo, eu adio, tu adias, ele adia. Nós adiamos, vós adiais, eles adiam. Mas, cuidado, ó, cuidado com, olha esses verbos aí, ó, mediar, tá? Ansiar, remediar, olha lá, incendiar, ó, incendiar e odiar. Esses verbos aí, ó, tá? Eles são diferentes, eles vão ter uma alteração aí na grafia deles. Beleza? Eu vou conjugar um deles e os outros você faz de modelo. Cuidado com mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Eu vou colocar aí, eu vou colocar o primeiro aí. Depois vocês podem conjugar os outros igualmente, tá? Você não fala eu medio, você fala eu medeio. Olha lá. Tu medeias, ó. Ele medeia. Mas nós mediamos, vós mediais e eles medeiam. Percebeu? Olha aí, tá? Então, eles têm uma diferença dos outros verbos terminados em IAR. Se você for conjugar, por exemplo, o ansiar, você conjuga eu anseio, tu anseias, ele anseia, nós ansiamos, vós ansiais e eles anseiam. Beleza? Se você for conjugar o remediar, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Nós remediamos, vós remediais e eles remedeiam. Incendiar, eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Nós incendiamos, vós incendiais e eles incendeiam. Odiar, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais e eles odeiam. Beleza? Se você perceber direitinho aí, ó, os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, o acróstico dele é Mário. Complicou? Acróstico é quando você pega uma palavra e cada letra você faz um outro nome, ou até um verso. Isso que é acróstico. Então, em Mário, a palavra Mário, que é M-A-R-I-O, Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Beleza? Bacana, bacana. Beleza. Joia, gente, joia. Olha aí que coisa interessante que é isso aí. Tá? Interessante, muito interessante. Bacana. Beleza. Gente, olha só. Nós temos uma dificuldade enorme na conjugação de verbos como ver e verbos como vir. Por exemplo, quando a gente conjuga aí no presente do indicativo, a gente não tem problema. Ver, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem.
Vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Normal. Aí, quando vai para um derivado desses verbos, a gente tem uma dificuldade enorme, tá? Cuidado, ó. Ver e vir. Vou escrever aqui, ó. Tomar cuidado. Eu quero mostrar para vocês. Nós estamos terminando nossa aula, mas eu quero mostrar isso aí, tá? Olha só. Você vai pegar esses verbos no passado e vai conjugar o ver primeiro. Assim, ó. Eu vi, tu viste. Olha lá. Tu viste. Veja só. Tu viste. Ele viu. Nós vimos. Vós vistes. Todas as vezes que o tu terminar em TE, o vós termina em TS. E eles viram. Olha lá. Viram. Beleza? Esse é o verbo ver. Se fosse o verbo vir, é assim, ó. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, ó, viemos, vós viestes e eles vieram. Gente, quando você for conjugar o pretérito mais que perfeito do indicativo e for conjugar o pretérito imperfeito subjuntivo, que são os dois tempos que a gente tem a maior dificuldade, se você não quiser lembrar desses nomes aí, não tem problema não. Você faça isso. Olha só. Você pega essa terceira pessoa aí. Tá? Viram. Ó, pega a terceira pessoa. Ó, terceira. Vou colocar um azinho aqui. Peraí. Estou terminando. Terceira pessoa do plural. Tá? E subtrai dele. Primeiro, você subtrai o M. Aí fica vira. Eu vira, tu viras, ele vira. Agora, quando eu vir você, se ele visse você, olha lá. Tá? Então, você conjuga exatamente. Você pega de vieram aí. Dá uma olhadinha nisso aí que eu mandei para você. Você pega de viram, porque você está no verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós viste, eles viram. Você pega lá. Viram. Mas se você for conjugar o verbo vir, você conjugou eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Então você vai pegar vieram, olha lá, vieram. Mesma coisa. Você pega a terceira pessoa, olha lá, do plural. Vou colocar aqui, terceira pessoa do plural. Não coloquei pessoa no outro, mas está nesse, ó, terceira pessoa do plural. E aí faz o que eu te falei. Você tira a primeira letra, então é eu viera, olha aí, ó. Quando eu vier, se eu viesse, é daí que você tira. Então, escuta o que eu vou dizer a você. Se você tiver o verbo intervir, olha lá, intervir, você vai conjugar o verbo intervir do verbo vir. Tá? Intervir é do verbo vir. Então, se você conjugou assim, olha, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós vieste, eles vieram, você vai conjugar assim. Olha só. Exatamente, eu vim. Então, você vai falar, eu intervim, olha lá, na discussão. Eu intervim, tu vieste. Tu intervieste, olha lá, intervieste. Ele interveio. Tá? Eu intervim, tu intervieste. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, então, nós interviemos. Vós interviestes. E eles não interviram, não. Eles intervieram. Olha lá. Intervieram. Beleza? E de intervieram, aí você faz essa regrinha nossa aí, ó. De intervieram, você tira isso, tira o M e fala assim, ó. Eu intervira.
Deixa eu apagar um site que entrou aqui. Olha aí, ó. Isso, intervieram. Aí você fala assim, ó. Eu interviera. Não é intervira, não. Aí, quando eu intervier. Olha lá. Se eu interviesse. Gente, olha a regra. Você vai fazer isso para todos os verbos. Você põe o verbo na terceira pessoa do plural, do passado perfeito, pretérito perfeito. Pega a terceira do plural e cria as outras pessoas. Começa pela primeira. Então, você pega qualquer verbo. Se você colocar, por exemplo, precaver. Eu me precavi, tu te precavesse, ele se precaveu. Nós nos precavemos, vós os precaveste, eles se precaveram. Aí se fala, eu me precavera. Quando eu me precaver, se eu me precavesse. Tá? Você vai fazer assim com todos os verbos. Fosse o verbo ir, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós foste, eles foram. Tira o M, eu fora, tira o AM. Quando eu for, tira o R e a M e acrescenta SSE, se eu fosse. Beleza? Gente, quero agradecer demais a presença de vocês, tá? Muito obrigado aqui por vocês terem assistido a minha aula. Eu sei que poucas pessoas assistem essa aula, porque muitas vezes as pessoas estão ou trabalhando, né? Ou trabalhando, ou estudando, estão fazendo os cursinhos aí, e aí eu sei que depois elas assistem. Essas aulas têm aí tido um número elevado até de pessoas assistindo, 2.000 e tantas pessoas aí em algumas dessas aulas. Então, agradeço demais a você, a sua presença. Peço a você encarecidamente que divulguem aí essas aulas, compartilhem no Facebook essas aulas com os seus amigos, beleza? Dão aquela curtidinha tradicional, me acompanhem no Instagram e se inscrevam no meu canal do YouTube, para a gente fazer desse canal aí uma fonte imensa de informações de língua portuguesa, tá? Tudo que você precisar de língua portuguesa, se Deus quiser, daqui a um tempo, você vai buscar aí nesse canal do YouTube nosso aí. Bacana? Nós vamos colocar ali uma quantidade imensa de informações. E é aquilo que eu disse a vocês, só coisa que interessa. Bacana? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.